Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui para partilhar um pedacinho desse pão que é a palavra de Deus. Já estamos terminando o propósito do nosso livro de Salmos, falta pouco. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de partilhar um pedacinho dessa palavra com vocês. Por vezes nós escutamos pessoas a anunciar as boas novas do Evangelho e por muitas vezes algumas pessoas sempre afirmam que vai dar tudo certo. Mas por vezes não é assim que acontece, nem sempre dá tudo certo. E o que fazer quando as coisas dão errado ou quando não saem da maneira que nós planejamos? Quero deixar aqui uma pequena palavra, uma pequena meditação no livro de Jó, no capítulo 42, está escrito assim: Jó humilha-se perante Deus e dá glória a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que nós vemos aqui é que na vida de Jó, que era um homem reto, justo, um homem íntegro, o qual o próprio Deus deu testemunho dele diante do inimigo, que ele era um homem que Deus se agradava. Ele era um homem próspero, ele era rico, ele tinha uma família extraordinária, ele tinha honra diante do seu povo, mas chegou um dia que, por causa de algo que estava se passando no mundo espiritual, as coisas deram errado na vida de Jó. Deu muito errado. Ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu bens, perdeu família, perdeu filhos, perdeu honra, perdeu a admiração das pessoas, perdeu saúde. E ele não entendia o porquê. E as pessoas ao lado dele olhavam e questionavam e condenavam, diziam que ele estava em pecado, porque as pessoas por vezes podem ser cruéis quando acontecem certas circunstâncias difíceis nas nossas vidas. Nem sempre a gente entende e nós ficamos procurando explicações, e as pessoas à nossa volta também. E nem sempre a gente vai entender de imediato. Mas nós podemos ver aqui na vida de Jó algo com o qual nós podemos aprender. A paciência que ele teve para suportar aquele momento difícil e continuar a confiar em Deus, independente da circunstância. Nós podemos ver algumas características e algo que Deus coloca no meu coração é que por vezes as coisas podem dar errado ou não sair da maneira que nós pensamos por no mínimo 3 motivos. A vida de Jó foi por causa de uma provação. Deus, o próprio Deus, permitiu que ele fosse provado e aprovado diante do mundo espiritual. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi provado. Em outros casos, por decisões erradas. Jó era um homem reto, íntegro, correto, mas nós, pecadores, somos falhos. Por vezes podemos tomar decisões erradas nas nossas vidas, que também podem nos trazer consequências. E o terceiro motivo que Deus coloca no meu coração, quando Deus tem planos maiores do que os nossos. Então, o que fazer no dia mau? Porque o dia mau é um dia que certamente nós vamos passar por ele. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, no caso, nós precisamos continuar confiando em Deus, independente da circunstância, e declarando a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Jó não pecou com seus lábios. No dia da provação, o mundo espiritual estará atento à nossa reação. O inimigo disse para Deus: tira tudo que ele tem e você vai ver que ele vai blasfemar na tua face, ele vai falar mal de ti, ele só te adora porque você o abençoa. Mas Deus sabia que não era assim. E Deus permitiu que Jó fosse provado. E a Bíblia vai dizer que Jó não pecou com seus lábios. Ele continuou adorando a Deus. A declaração dele foi: nu saí do ventre e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não andava com Deus, não adorava a Deus somente pelo que ele tinha. Ele adorava a Deus porque Deus era tudo dele. O inimigo achou que tirou tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus.
Então, nesse momento, Deus se agradou, Deus sabia o que estava no coração de Jó, mas o inimigo não sabia. Então, no dia mau, nós precisamos guardar os nossos lábios, continuar declarando a palavra de Deus, continuar lançando palavras de adoração, continuar louvando a Deus, adorando a Deus, porque o louvor é o contrário da murmuração, da reclamação, da blasfêmia. Ou para a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele poderia ter amaldiçoado, mas ele decidiu adorar. O nosso posicionamento precisa ser de louvar, continuar louvando, continuar bendizendo, cuidar daquilo que passa pela nossa mente, rejeitar todos os maus pensamentos e continuar crendo que o Senhor no dia mau, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo todo-poderoso. Nós perdemos o controle, mas Ele não perde o controle. Outra coisa que nós precisamos fazer: tirar os nossos olhos das circunstâncias, parar de olhar para aquele cenário de catástrofes, porque esse cenário ele pode se desfazer a qualquer momento. Basta uma palavra de Deus e ele pode mudar todas as coisas, porque ele tem todo o poder, como Jó disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando Deus quer mudar as circunstâncias, ele muda. Basta uma palavra dele. Então nós precisamos declarar como Davi declarou: eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Por vezes, em meio a grandes dificuldades, se nós pararmos para olhar, para sentar, para calcular, para tentar entender com a mente humana, nós vamos nos desesperar. Mas quando nós olhamos para o céu e declaramos que de lá virá o nosso socorro virá. Milagres vão acontecer e nós vamos entender que verdadeiramente aquilo que nós não podemos, o nosso Deus pode, porque o que é impossível para nós não é impossível para Deus. O impossível é somente a matéria-prima do milagre, porque Ele é Deus do impossível. Outra coisa que Deus coloca no meu coração: estar atento a novas oportunidades, porque por muitas vezes a frustração é muito dolorosa. Às vezes nós fazemos um plano, nós calculamos algo, nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito e de acordo com a nossa vontade, mas nós esquecemos que por muitas vezes quando nós oramos a Deus, nós dizemos assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, por vezes, Deus vai permitir que as coisas não saiam do nosso jeito, porque Ele quer fazer do jeito dele. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Nossos planos são pequenos perto dos planos de Deus para nós. E por vezes nós precisamos entregar esse controle nas mãos de Deus. Quando nós ficamos, às vezes, retendo para nós o controle de tudo e da situação, Deus não tem como operar, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Mas quando nós declaramos: Senhor, eu perdi o controle, as coisas não saíram do meu jeito, faça conforme a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle. A tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, que os teus caminhos são melhores que os meus. E chegou o tempo de Deus se apresentar novamente para Jó. E quando Deus se apresenta para ele, Deus não vem trazendo explicações do que aconteceu. Quando ele faz perguntas para Deus, Deus responde com outras perguntas. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Então, nós vamos entender que Deus, Ele não tem que nos dar explicações. Nós é que precisamos confiar em Deus, independente de toda e qualquer situação, e saber que Ele é soberano, que Ele sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor para nós. Essa pequena palavra hoje e declarar o que está escrito em Salmos, no capítulo 94, apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Diz assim a palavra do Senhor neste dia: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu que és juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a sua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão tiram a vida e dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, Senhor, e quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois
O Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Eu disse, o meu pé vacila, a sua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as suas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, e a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Pronto, gente, eu só queria deixar para vocês essa pequena meditação, essa pequena palavra de fé. Que Deus abençoe vocês. Um bom dia e um bom café.